Aqui no verso 33, ele diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenhais paz em mim. Pagou. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas a minha tradução diz: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, é a tua palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor tire de nós toda preocupação, toda ansiedade, que nesse período que nós vamos ouvir a tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração, que nós observemos a tua palavra em reverência, que o temor do Senhor esteja dentro do nosso coração, em respeito à tua palavra. Por isso, nessa hora, nós queremos te pedir que, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, e tudo aquilo que nós precisamos ouvir, que essa palavra venha ao encontro do nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, esse é um versículo que, quando eu converti, eu ficava meio intrigado com esse versículo, porque a Bíblia diz assim: no mundo terei aflições. E eu perguntava lá: Deus, por que no mundo eu não terei aflição? Por que Deus colocou o plural, né, nesse versículo? No mundo terei aflições. Mas ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E essa noite eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre ter bom ânimo. Nós vamos falar sobre ânimo. E uma das coisas que mexe com o meu coração, eu não sei se está dando algum probleminha lá no computador, mas hoje nós vamos falar sobre ânimo. Tende bom ânimo. E que esse ânimo esteja no seu e no meu coração. O ânimo é o agente ativador da nossa alma. Não tem coisa pior, pessoal, do que uma pessoa desanimada. E nesse tempo que nós temos enfrentado tantas lutas, nós temos enfrentado guerra, nós temos enfrentado enfermidades, desemprego, temos enfrentado tantas coisas, e tudo que você consegue observar na vida das pessoas, são pessoas desanimadas. As pessoas, quantos casamentos foram destruídos durante esse tempo de pandemia, porque as pessoas ficaram desanimadas, muitas pararam no meio do caminho. E eu costumo dizer que há dois momentos muito importantes na nossa vida. Você sabe qual que é os dois momentos mais importantes na sua vida? Então hoje nós vamos falar, tende bom ânimo. E nós vamos descobrir na palavra de Deus, o que traz ânimo na nossa vida. O que te impulsiona a você ter ânimo? Deixa eu te fazer uma pergunta. De onde é que você tira forças para você continuar? Eu tenho certeza aqui nessa noite, você que está em casa, quantas vezes nós pensamos em desistir na nossa vida, pensamos em desistir da nossa fé, pensamos em desistir da nossa caminhada, porque é muito mais fácil, queridos. Deixa eu perguntar algo para vocês: o que é mais fácil, enfrentar um gigante ou fugir de um gigante? Vamos lá, gente, me ajuda. O que é mais fácil, enfrentar um gigante ou fugir de um gigante? Quantos aqui já enfrentou um problema? Cada um de nós temos problemas diferentes. Você já olhou para um problema e falou assim: eu vou fugir desse problema. Por quê? É mais fácil enfrentar ou fugir? Fugir é mais fácil. Lá no Salmo 50, ou é o 55, se eu não me engano, Davi fala assim: ó, quem me dera, Senhor, se tu me desses asa, eu voaria para bem longe. O que Davi estava falando? Eu quero fugir, eu quero ir para um lugar bem distante, né? Não é igual a mãe. Acho que todos nós aqui já ouvimos, né, a mãe falar assim: vocês vão ver, um dia você vai chegar nessa casa e eu não vou estar aqui. Quem já ouviu isso? A mãe fala isso ou não fala? A mãe geralmente usa muito isso. Um dia eu vou pegar tudo que eu tenho e vou embora. Eu falo assim, minha avó vivia falando isso: eu falei, a senhora ainda não foi embora porque só não tem nada para levar. Que ela falava assim: um dia eu vou pegar tudo. Mas como ela não tinha nada, então não tinha como ela ir embora. Mas o salmista Davi, ele fala isso: quem me dera se um dia, se eu pegasse. Mas deixa eu te falar uma coisa: fugir não traz recompensa. Quando você enfrenta
e você vence, isso traz o quê? Uma recompensa. Então o ânimo, queridos, eu estava falando sobre 2 momentos importantes. Quais são os 2 momentos mais importantes da nossa vida? O primeiro momento mais importante da sua vida e da minha vida é quando nós nascemos. É quando você nasce. E o segundo momento mais importante da sua vida é quando você descobre o propósito da sua vida. Qual que é o propósito de Deus? Para que Deus te fez? O que Deus preparou para a sua vida? O propósito é aquilo que vai direcionar a sua vida. E quando você descobre o propósito de Deus para a sua vida, queridos, você também vai descobrir aqueles que se opõem ao propósito de Deus. Quando Jesus ele disse, né, porque o Senhor me ungiu para libertar os cativos, os oprimidos, automaticamente ele também começou a descobrir aqueles que se levantaram contra ele. Então qual que é o propósito de Deus? Quando Neemias, ele descobre o propósito, que era edificar os muros de Jerusalém, ele também descobre quais são os opositores, Sambalá, Tobias, Gersem. Então o grande segredo hoje, queridos, para a sua vida e para a minha vida, porque nascer você já nasceu, mas qual que é o propósito que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família? E hoje nós vamos descobrir algumas coisas. O que traz ânimo? O que te traz ânimo? O que me trouxe, né, para esse lugar? O que faz eu sair da minha casa e vir até o salão para essa reunião? O que tem me motivado? Coloca o próximo, né? Ânimo e desânimo. O ânimo é o agente ativador da alma. Você já viu uma pessoa animada, queridos? Aquela pessoa animada, ela consegue contagiar as pessoas. Um líder animado, quando você olha aquele líder animado, aquela pessoa que está à frente, né? Aquela pessoa animada, você gosta até de estar perto dela, porque aquilo traz um ânimo novo. Você já viu aquela pessoa que chega no trabalho, ela já chega falando bom dia, ela vai trazendo um ânimo naquele lugar. Mas quando você também fica perto de pessoas desanimadas, não tem coisa pior, aquela pessoa cabisbaixa, aquela pessoa que acha que tudo vai dar errado. A gente costuma muito citar o exemplo, né, do Lip e do Hard. Talvez vocês aí não conhecem esse desenho, que era da hiena e do leão. O leão tinha coisas mirabolantes, ele tramava tal, e a hiena falava assim, não vai dar certo, não vai dar certo, sempre cabisbaixo. Então você via o pessimista e o otimista. Já viu aquela pessoa otimista que olha para você e fala assim, não, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer na sua vida. Essa chave pode ser mudada. Então você olha, o ânimo é o agente, mas o que causa desânimo na nossa vida? O que causa desânimo? Você já perguntou o que causa desânimo? Sabe, queridos, nós não podemos ficar olhando para a circunstância. Nós não podemos ficar olhando para as pessoas. Aonde é que você tem colocado os seus olhos? Hoje pela manhã eu estava fazendo meu devocional, e algo dentro do meu coração eu fiquei pensando, né? Eu lendo ali a passagem de Pedro, quando Jesus ele estava vindo andar sobre as águas, e Pedro fala, Senhor, dá uma palavra, eu vou até o Senhor, eu também quero andar sobre as águas. Bia, o que fez Pedro andar sobre as águas? A fé, a gente geralmente fala, foi a fé. Mas sabe o que eu acho? O que fez Pedro andar sobre as águas? Foi a atitude. Porque se ele tem fé, mas ele continua parado, nada teria acontecido na vida dele. Não adianta a gente ter fé, mas não ter atitude. Eu olho lá e fico pensando, o que fez Davi vencer o gigante Golias? Você fala, foi a fé. Mas eu falo que foi a atitude. A atitude dele fez toda a diferença. E as nossas atitudes, queridos, irá fazer toda a diferença na nossa vida. As nossas atitudes, aquilo que nos move. Eu fico olhando, né? Certa vez Jesus havia morrido, ressuscitado, e de repente Pedro estava pescando no barco. Acho que eu falei isso numa última pregação. Eu não entendo até hoje por que Pedro estava pescando pelado. A Bíblia fala que ele estava pescando pelado, até hoje eu não entendi.
Tem algum pescador aqui no culto? Deixa eu ver, alguém que gosta de pescar? Só você, Daniel. Olha lá, você também gosta de pescar? Você pesca igual o Pedro ou não? Olha lá, não, também Daniel. A Bíblia fala que Pedro estava nu. Eu não entendo até hoje porque que ele estava nu no barco. E a Bíblia fala que em determinado momento, Jesus estava vindo ali na praia, João ele olha, João teve revelação. Ele olha e fala assim, é Jesus. E Pedro pulou na água. O que adianta você ter revelação se você não tem atitude? Se foi João que teve revelação, por que ele não pulou na água? Por que ele não agiu? Então não adianta você ter revelação, você ter fé, mas se você não tem atitude na sua vida. O que vai fazer diferença nas nossas vidas são as nossas atitudes. Mas hoje nós vamos começar a ver algumas coisas. Coloca aí para mim o próximo. Coloca o próximo. Eu quero mostrar aqui para vocês 7 receitas de Deus, para nós vencermos as dificuldades e nós não perdermos o nosso ânimo. E eu vou mostrar isso através da vida de alguns homens na palavra de Deus. O que trazia ânimo na vida deles? No momento de luta, de dificuldade, no momento de batalha, como é que eles se comportavam? Por que esses homens perseveraram até o fim? Sabe, e essas coisas podem acontecer na minha vida e na sua vida. O primeiro exemplo que eu coloquei, coloca para mim, fazendo um favor. Eu coloquei e a Giovana fez, né? Cadê a Giovana? A primeira receita, né, que eu coloquei é a história de José, queridos. Olha só, lá vem aquele sonhador, dizia uns aos outros. E o que motivava José eram os seus sonhos. Os sonhos eram o combustível da alma de José. A Bíblia diz que por tudo aquilo que José ele passou, José era movido pelos seus sonhos. Então deixa eu te perguntar algo, querido, você tem sonhado? Eu não falo aquele sonho que você deita, dorme, não. Eu falo daquele sonho de você sonhar acordado. Você conseguir visualizar aquilo que Deus tem para você. Se eu não me engano, o Walt Disney, e ele foi mandado embora de uma redação de um jornal por falta de criatividade, queridos. O idealizador dos parques temáticos ali da Disney foi mandado embora por falta de criatividade. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Beethoven, a professora de música dele, Luciana, falou assim para ele, você vai embora porque você é desajeitado e você não sabe tocar direito, então você nunca será um músico. Você já parou para analisar? Imagina se essas palavras tivessem entrado no coração deles. Você olha, né? Esses dias, acho que foi o Júnior que me perguntou sobre Abraham Lincoln, né? Foi você, Júnior? Abraham Lincoln, queridos, é considerado um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Aquele homem tinha uma empresa, ele faliu. O seu casamento acabou. Depois ele abriu outra empresa, essa empresa faliu. Depois ele candidatou ali a presidente de bairro, ele perdeu. Ele candidatou a vereador, perdeu. Ele candidatou a prefeito, perdeu. Depois ele candidatou, queridos, a deputado, ele perdeu. Depois ele candidatou a senador, sabe o que aconteceu? Perdeu. Depois ele candidatou a governador, sabe o que aconteceu? Perdeu. Depois ele candidatou a presidente dos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? Ganhou. Ele se tornou o presidente dos Estados Unidos. Tudo porque ele era movido por um sonho. E quando você vai ver a biografia desse homem, hoje é considerado um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve. E Abraham Lincoln, ele diz algo que mexe muito comigo. Quando você vê a biografia dele, ele fala assim, se você pegasse todos os livros do mundo e sumisse com todos os livros, mas se você tivesse o Sermão da Montanha, simplesmente a história ali que Jesus conta do Sermão da Montanha, nós teríamos direções para a nossa vida, e isso seria uma direção
e nós seríamos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós formos fazer na nossa vida. Porque nesse sermão da montanha tem tanto segredo de Deus para governar a nossa vida, para governar a nossa casa, para governar a nossa família, para dar direção até mesmo para uma nação. Então você começa a ver os sonhos. Você olha o Walt Disney, quando ele projetou a maior montanha russa do mundo. Então, antes dessa montanha ficar pronta, eu não sei se os parentes dele ali, ele veio a óbito. E então a repórter foi fazer uma entrevista com um dos parentes dele, falou assim: olha, infelizmente, ele não pôde visualizar, né, essa montanha russa. A pessoa olhou e falou assim: pelo contrário, ele foi o primeiro a ver essa montanha russa. Porque se ele não tivesse visto essa montanha, hoje ela não estaria de pé. Eu fico olhando ali, o pastor ali da Colômbia, né, César Castellanos, ele fala uma frase que mexe muito, e tem um livro, ele fala: sonhas e ganharás o mundo. Sonha e ganharás o mundo. Então o sonho, querido, tem que ser o combustível da sua alma e da minha alma. Você tem sonhado, queridos? Você tem visualizado aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua casa? Então a primeira receita, querido, seja uma pessoa que sonha. Sabe aquele sonho de quando você conheceu o Senhor Jesus? Eu estava lendo a Bíblia e tal, projetando algo para terça-feira, para a célula, e estava lá escrevendo alguma coisa antes de vir para o culto, e Deus colocou um título no meu coração: conte a sua história. Quando você vai ali no livro de Joel, capítulo 1, ele fala: olha, conta a sua história para os seus filhos. Você tem contado a sua história? Você tem contado aquilo que Deus tem feito na sua vida? Outra coisa, vamos andar um pouquinho mais rápido. Outra coisa que eu vejo, Davi. Talvez Davi, um dos maiores reis de Israel. Por que Davi, né? Davi só foi Davi porque teve o agente chamado Golias. Davi, ele nunca seria Davi, nunca seria esse grande rei se não tivesse existido Golias. Existem 4 fatores na vida de Davi, mas um dos fatores é Golias. O fator Golias, o fator Samuel, o fator Saul. E um desses fatores na vida dele, queridos, Davi, ele teve discernimento. Provavelmente, talvez algumas pessoas me perguntam, hoje uma pessoa me parou na rua e falou assim: pastor, como que vocês sabem que Davi, ele tinha provavelmente 16, 18 anos? De onde vocês tiram isso? A pessoa me parou no meio da rua e falou assim: é muito simples. Eu não falo que tem 16, 17, mas eu falo que tem menos de 20. Aí a pessoa falou assim para mim: por quê? Eu falei: é muito simples, querido, porque na época, quem tinha 20 anos, tinha que estar no exército. E como ele não estava no exército, então quer dizer que ele tinha menos de 20 anos. É por isso que a gente afirma que provavelmente ele tinha ali 16, 17, 18 anos. Então quando ele foi lá no campo de batalha, os irmãos dele estavam lá, porque os irmãos tinham mais de 20 anos. Então por isso eles faziam parte daquele exército. Mas quando ele chega naquele exército, Davi, ele tem discernimento. E esse discernimento levou ele até o palácio. Davi era apenas um garoto, mas Deus deu discernimento para a vida dele. Ele entendeu que aquele fator Golias era o passaporte para o trono. Sabe, queridos, quando Deus, ele traz um discernimento para a sua vida. Eu lembro quando eu fazia curso de teologia, e eu não sei se era o Ariovaldo Ramos, eu não sei se é o Ariovaldo ou o Josué Gonçalves, eu não lembro mais. E ele falava assim: olha, quando você for começar algo na sua vida, escolha os improváveis, as pessoas mais improváveis, vai ser as pessoas que vai te dar mais alegria no ministério. Porque quando a gente vai fazer algo, queridos, você sempre vai olhar aqueles que têm capacidade. E ele fala assim: esses que têm capacidade serão os primeiros a te abandonar no meio da luta. E aqueles que são improváveis, eles vão chegar e vão estar com você.
Então, os improváveis da vida, Deus ama improváveis. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Jesus, ele sempre trabalhou com os improváveis. Você olha Pedro, você olha João, você olha Tiago, você vai olhando esses homens, queridos, eram homens improváveis. Talvez você olhe e fale assim, não, mas como que Jesus escolhe um Pedro da vida, queridos? Você olha Pedro, né? Tem hora que eu olho para Pedro e falo assim, gente, tem hora que eu olho as atitudes de Pedro, eu me vejo. Eu falo assim, gente, como que Jesus escolhe Pedro? Como que Jesus escolhe um Paulo, né? Como que Jesus... Eu olho em determinado momento da vida, que fico olhando ali, né, que João e Tiago, né, estavam discutindo ali entre eles, né, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, né? Olha só, Senhor, no teu reino, eu quero sentar à direita, eu quero sentar à esquerda. E Jesus fala assim para eles, assim, mas vocês podem beber do meu cálice? E eles viram e falam assim, podemos sim. Foi a pior besteira que eles falaram na vida deles, querido. Foi a pior besteira, porque foi a pior besteira que eles fizeram. O próprio Jesus falou assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E ele falou assim, olha, sobre sentar à minha direita, à minha esquerda, está reservado, meu Pai vai escolher. Ele falou, não, mas nós vamos beber do seu cálice. E eles beberam. Não sei se vocês sabem, né, Tiago foi decapitado, e João foi jogado dentro de um tacho de óleo quente. Vocês sabiam disso? Eu não sei como que ele escapou. Depois que ele escapou do tacho quente de óleo, ele foi levado para uma ilha chamada Ilha de Patmos. E na Ilha de Patmos, lá só tinha bandido, salteador, estuprador. E lá, queridos, nessa Ilha de Patmos, ele termina a sua vida. E ali ele termina naquele lugar. Mas por quê? Tudo isso aconteceu porque eles viram para Jesus e falaram assim, nós vamos beber do seu cálice. Cuidado com aquilo que você pede. O que você tem pedido nesses dias? Nem tudo que apresenta ser bom, vai ser bom para nós, queridos. E eles falam, Senhor, eu quero sentar à direita, eu quero sentar à esquerda. Então, vamos ter discernimento, queridos. Vamos discernir as coisas. A Bíblia diz que o homem carnal discerne as coisas o quê? Carnais. Mas o homem espiritual, ele discerne o quê? Todas as coisas. As coisas espirituais e as coisas naturais. Eu fico olhando, querido, é tempo de nós discernirmos todas as coisas. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Terceira receita de Daniel. Daniel era o quê? Determinado. Daniel determinou no coração a não se contaminar com as iguarias do rei. A Bíblia fala que eles foram levados cativos para a Babilônia, e lá na Babilônia eles foram ali, fala, para servir os manjares do rei. Querido, deixa eu falar algo para vocês, olha aqui todo mundo para mim, eu vou parafrasear. Imagina você ser levado para um banquete, um churrasco, você comer churrasco, comer lasanha, só comida boa. Imagina, né? É ruim, pessoal? Não. Mas a Bíblia fala que eles determinou no coração, porque aquelas comidas eram comidas consagradas, tal, aos deuses. Primeiro eles levavam para o templo, e depois eles serviam para as pessoas. Mas Daniel determinou no coração, a não se contaminar com aquelas coisas. Sabe qual que é o poder de uma determinação? Quando a pessoa fala assim, a partir de hoje, uma pessoa determinada, uma pessoa focada naquilo que ela vai fazer na vida. E Daniel tinha essa determinação no coração. Eu fico pensando, queridos, o que fazia diferença? Por que quando chegaram ali os soldados, olharam para o rosto dele, por que o rosto deles estava diferente? Porque eles não tinham nada no coração que os acusasse. Uma pessoa determinada naquilo que ela vai fazer na vida. Quer ver outra coisa? Coloca o próximo para mim. A receita de Paulo. O que trazia motivação na vida de Paulo? Eu olho para Paulo e falo assim, gente, o que tem no coração desse homem?
O apóstolo Paulo fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, aquilo que for algo excelente ou digno de louvor, que seja isso que esteja o seu e o meu coração. Eu acho que eu falei em umas 2 pregações atrás sobre pensamentos positivos, né? Mas se a gente falar, ah não pastor, isso é nova era, tem coisa mais positiva do que isso, querido? O que você tem pensado nesses dias? Aonde tem colocado os teus olhos? Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja isso que habite o meu e o seu coração. Na verdade, esse texto aqui, o apóstolo Paulo ensina a cura da ansiedade. A cura, queridos, para as pessoas que andam ansiosas. A ansiedade é o grande mal do século. Se eu não me engano, né, depois dessa pandemia, se eu não me engano, de cada 4 brasileiros, 3 têm sofrido de ansiedade nesses últimos dias. De cada 4 brasileiros, 3 perderam alguma coisa. As pessoas perderam a saúde, perderam pessoas, perderam dinheiro, perderam o emprego. Então as pessoas, elas andam ansiosas. Eu lembro que esse salão aqui, ele era dividido ao meio tal, e as salinhas ficavam mais no fundo das crianças. Eu lembro que um dia eu estava chegando, né, tal, as crianças estavam brincando ali, pintando, e tinha uma menininha de 5 aninhos de idade, e elas ali brincando, tal, fazendo algumas coisas. Eu cheguei e falei assim: ê vidão, e ela falou assim: você que pensa, você que pensa. Eu parei e falei assim: não entendi, você me ajuda aqui? Você que pensa. Sabe por que é o grande problema, queridos? Porque a ansiedade, ela tem tomado, a ansiedade é uma doença democrática. Ela afeta a criança, afeta jovens, adolescentes, ela afeta os casais, ela afeta os velhos, ela afeta os nossos idosos, as pessoas que estão avançadas em idade. A ansiedade, ela começa a tomar conta do coração. E Jesus, ele tratou disso. Ele diz assim: ó, por que andais ansiosos com o dia de amanhã? Você, olha só, os lírios do campo, os pássaros do céu. E ele fala assim: homens de pequena fé. A ansiedade é tratada como falta de fé, queridos. E quantos de nós, às vezes, ficamos ansiosos com tantas coisas, e às vezes ficamos ansiosos por coisas tão banais, aquilo que nos tira o sono. Ansiedade, no grego, significa estrangular, sufocar. Você pode ver que uma pessoa ansiosa, ela fica ofegante, ela fica ofegante, porque aquilo está sufocando a vida dela. E o apóstolo Paulo fala assim: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, seja isso que habite o coração de vocês. Tudo que é bom. Você está ansioso? Feche seus olhos, comece a adorar a Deus, busca o Senhor. Próximo, quinto, a receita de Jesus. Jesus, ele fala assim: os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Ele fala: como que você tem olhado as coisas desse mundo? Aonde é que você tem colocado os seus olhos? Como que você olha? Lá no livro de Tito, eu não me lembro agora o versículo, acho que é versículo 8, ele fala assim, ó: para os impuros, tudo é impuro, para os santos, tudo é santo. Tipo aquelas pessoas que elas nunca chegam, elas sempre estão desconfiadas de todo mundo. Sabe por que as pessoas são desconfiadas? Porque ela não é de confiança. Porque a Bíblia fala que para o santo, tudo é santo, para os impuros, tudo é impuro. E Jesus fala: olha, se os seus olhos forem bons, tudo vai ser bom. Aonde você tem colocado os seus olhos nesses dias? Conta-se uma história de um casal, que eles acordavam pela manhã, ia tomar um café da manhã, e geralmente ali nos Estados Unidos, né, lá as casas não tem muro, então quando você olha pela janela assim, você vê a casa do vizinho. E eles ali tomando café da manhã, a mulher olhava e falava assim: bem,
olha só a nossa vizinha. Ela olhava as roupas lá no varal e falava assim, olha só como as roupas dela estão encardidas. Essa mulher até hoje não aprendeu a lavar as roupas. Então no outro dia, passava uma semana, ela ia tomar café, eles olhavam novamente e falavam assim, olha só meu amor, olha só a nossa vizinha, até hoje ela não aprendeu a lavar as roupas estão encardidas. É muito simples, né, tal. Passava ali uma semana, alguns dias, ela olhava de novo o varal da vizinha, e de repente ela olhava, as roupas estavam encardidas. E um dia ela acordou, tomando café com o marido, e do nada ela olha para a varanda lá, olha lá para o varal, e as roupas estavam clarinhas. As roupas estavam um brinco. E de repente ela fala, bem, olha lá, o que será que aconteceu? As roupas aqui da nossa vizinha estão clarinhas. Foi muito simples, meu amor. É porque ontem eu resolvi lavar a nossa vidraça. O que estava sujo não eram as roupas dela, o que estava sujo era a nossa vidraça. E às vezes, querido, o que está sujo não é a vida do outro. O que está sujo é os nossos olhos. A forma que nós estamos enxergando a vida do outro. É a forma que eu estou olhando. Eu estava vendo sobre os japoneses e eu achei muito interessante. Sabe como que os japoneses eles fazem greve? Aqui no Brasil a greve, eles fecham tudo, vai para a rua. Quando os japoneses eles querem protestar com algo, queridos, eles começam a produzir mais no trabalho. Eles vão produzindo tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, até a fábrica parar. Então a forma deles responderem é produzindo. Sabe como nós temos que responder crítica? Dando resultado. Começa a produzir aquilo que Deus colocou na sua mão. Sabe, começa a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Começa a produzir aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. E o Deus de paz, vai abençoar a sua vida. Sabe, nós precisamos ter discernimento, sonhos, nós precisamos ter bons olhos. Como que Jesus ele via? Ele via coisas que ninguém via. Ele olhava para um homem chamado Zaqueu, todo mundo olhava, era um publicano. Sabe o publicano? Sabe quem que era publicano, queridos? Publicano era um judeu que trabalhava para Roma. O que ele era? Ele era um traidor. Em vez dele cuidar dos seus irmãos, ele entregava. Ele ia lá e cobrava impostos dos seus próprios irmãos e entregava para Roma. Por isso os publicanos eram vistos com maus olhos. Lá no meio daquela cidade de Jericó, Jesus olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, eu vou ficar lá na sua casa. Jesus viu algo na vida daquele homem que ninguém conseguia enxergar. Zaqueu era um improvável. Ele olha e fala assim, Zaqueu sobe na árvore, Zaqueu só queria ver Jesus. Jesus fala, Zaqueu, parabéns por você ter subido, mas agora é hora de descer, eu vou ficar lá na sua casa, Zaqueu. Quer ver outra receita? Vamos ver a receita, não sei se é a receita de Deus. Qual que é a receita de Deus para ter bom ânimo? Vai lá. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou com a chegada de Tito. Sabe como que Deus vai consolar a sua vida e a minha vida, queridos? Com pessoas. Talvez você está desanimado, Deus vai usar pessoas para estar do seu lado. Pessoas para compartilhar, pessoas às vezes só para te escutar, queridos. Pessoas para estar ali do seu lado. Pessoas que vão te ligar e falar assim, ó, eu vim aqui. Talvez a pessoa não vai falar nada, mas vai lá só para falar algo. Talvez vai levar só um chocolate, né, Lu? Talvez só leva um chocolate, né? Só leva só um chocolate. Às vezes só leva um chocolate. Mas traz um ânimo no seu e no meu coração, querido. Para falar assim, ó, eu estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui com você. Olha só, queridos, o grande erro do ser humano é se isolar. Você pode ver que todas as pessoas que naufragaram na fé, ou estão naufragando na fé, durante esse tempo, são pessoas que se isolaram. Não fique sozinho. Tenha pessoa de fé do seu lado. Pessoa de fé, pessoas que amam a sua vida. Amigo de verdade.
aquela pessoa que chega quando todo mundo foi embora. Esse é o verdadeiro. Eu não estou falando aquelas pessoas que é do churrasco. Do churrasco tem muitas pessoas. Mas aquela pessoa que você sabe que você pode contar. Aquela que você pode ligar, você sabe que pode ser de madrugada, pode ser qualquer hora. Você sabe que essa pessoa vai estar com você. E aqui, o apóstolo Paulo, ele fala, que é a receita de Deus. Deus, porém, me consolou os abatidos, consolou-me com a chegada de Tito. Sabe aquela pessoa que chega e você olha para ela assim, que bom que você veio. Aquela pessoa que talvez só vai chorar com você, queridos, só vai te dar um abraço. Eu não sei se você já passou por isso, a pessoa vai lá e fala assim, eu vim aqui só para te dar um abraço. Um abraço. Coloca o 7º para mim, fazendo um favor. O último. E a receita de Abraão. Ele diz, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido na sua fé. Deu glória a Deus. Abraão creu contra a esperança. Sabe, queridos, você crê contra a esperança. Você crê e acreditar que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais pela sua vida e pela minha vida. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Em todo tempo o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom para a sua vida e para com a minha vida. Sabe, eu quero te perguntar, talvez você chegou aqui nessa noite, você está desanimado. Talvez você está desanimada. Mas eu quero te levar a sonhar nessa noite. Em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. Sabe, começa a lembrar das coisas boas que o Senhor já fez na sua vida. Começa a lembrar do seu casamento, começa a lembrar da vida dos seus filhos. Começa a lembrar o que o Senhor te deu. Sabe, começa a lembrar do seu primeiro emprego, começa a lembrar das coisas boas. Sabe, para que o Senhor traga um ânimo novo. Em todo tempo o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom. Sabe, em todo tempo o Senhor é bom. Eu quero te dar esse tempo de você e o Senhor nessa hora. Deixa o Senhor falar com você. Deixa o Senhor tirar todo o desânimo do seu coração, você que está em casa. Deixa o Senhor tirar todo o desânimo, todo espírito de desistência. Vai falar, Senhor, eu quero um ânimo novo. Volte a sonhar, queridos, a ter discernimento. Sabe, não se isole, começa a caminhar e a dizer, Senhor, em todo tempo o Senhor é bom para a minha vida. Sabe, enquanto o pessoal do louvor está cantando uma canção, eu quero que você, sabe, comece a orar e a pedir ao Senhor. Fala, Senhor, tira do meu coração todo desânimo, toda tristeza, toda angústia. Sabe, enquanto o pessoal está cantando essa canção, começa a falar com o Senhor. Começa a falar com o Senhor aí da sua forma. Eu tenho certeza que essa noite o Espírito Santo falou no seu coração. Deixa o Senhor falar no seu coração. Te amo, Deus. Glória a Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Você pode se colocar sobre os seus pés. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo. Você pode fazer dessa canção a sua Da oração nessa noite. escuridão,
tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Diga ao Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Isso, queridos, faça dessa canção sua oração. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Queridos, eu quero terminar essa reunião fazendo uma dinâmica de fé com você. Eu quero que você lembre de algo, talvez mais de uma coisa, de duas, de três, não sei. Você colocasse a sua mão no seu coração agora, sabe, você lembrasse de algo que você crê que foi a bondade de Deus com você, foi a bondade do Senhor para a sua família, foi a bondade do Senhor para a sua casa. Sabe, lembre agora, lembre. Eu quero te convidar a cantar esse refrão agora. Sabe, em agradecimento ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Toda igreja. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Senhor, nós queremos contar, queremos contar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. tua bondade me Obrigado, seguirá, Senhor, por essa noite. me seguirá, Senhor. Que todo espírito de desânimo, que todo espírito de desistência seja tirado do nosso coração. Queremos ir mais longe, cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Sabe, que todo espírito de desistência, que o Senhor traga um ânimo novo no seu coração. Sabe, volte a sonhar, tenha discernimento, comece a caminhar com pessoas de fé. Sabe, se você está desanimado, fala: meu irmão, me ajuda, vamos caminhar junto. Mas tenha discernimento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça. Te espera amanhã às 9h30 da manhã, te espera às 18 horas. O Senhor te abençoe.